Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para juntos nós estudarmos a palavra de Deus, para nós compartilharmos juntos os assuntos maravilhosos deste ano de 2018. Estamos iniciando o primeiro trimestre do ano de 2018 com uma excelente lição, uma lição que nos trará um crescimento maior dentro da palavra de Deus, porque vamos tratar em toda esta lição sobre a supremacia de Cristo, a suprema graça, seu supremo poder, e estaremos juntos aprendendo em mais este ano a palavra, a poderosa palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Quero lembrar você que no nosso site www.moldado.com, lá você pode ter os slides da leitura diária desta lição da Escola Bíblica Dominical. É de graça, você pode entrar lá e baixar no seu computador. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que nós possamos continuar juntos estudando, meditando, fazendo reflexões, nos informando, pesquisando e buscando mais e mais da palavra de Deus para a nossa vida, impregnando a nossa mente da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, para que assim estejamos protegidos e guardados de todas as tentações de Satanás, das influências deste mundo e do poder do poder da carne que às vezes nos quer tirar da presença de Deus. Mas vamos juntos neste ano continuarmos estudando a palavra de Deus na EBD, na Escola Bíblica Dominical. A leitura diária de segunda-feira, 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Embora alguns incluam o livro de Hebreus nos escritos do apóstolo Paulo, a identidade do autor, a identidade de Paulo, quanto à escrita desse livro, permanece um enigma, ou seja, ninguém se sabe se foi Paulo quem a escreveu. Em falta está a saudação habitual que não aparece, a saudação habitual de Paulo, que não aparece nesta carta, que pode ser encontrada em suas outras cartas. Além disso, a sugestão de que o escritor desta epístola baseara-se no conhecimento e na informação fornecida por pessoas que tinham testemunhas oculares reais de Jesus Cristo, torna duvidosa a autoria paulina. Alguns acham que Lucas foi o autor, independentemente de qual mão humana foi pego aí a caneta para escrever essa carta, se foi Lucas, se foi Paulo ou se foi um outro escritor. Independentemente de tudo isso, sabemos que o Espírito Santo de Deus é o autor divino de toda a Escritura. Portanto, Hebreus fala com a mesma autoridade do que os outros 65 livros da Bíblia falam. Tem o mesmo poder, a mesma graça e nos traz a alegria de nós podermos saciarmos, nós podemos nos alimentar da palavra de Deus através deste livro, a carta de Paulo, a carta aos Hebreus. Aos Hebreus, ele é um livro inspirado. Clemente, um dos pais da igreja primitiva, ele citou o livro de Hebreus em 95 depois de Cristo. No entanto, provas internas tais como o fato de que Timóteo estava vivo no momento em que a carta foi escrita. É a ausência de qualquer evidência
mostrando o fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento, o qual ocorrera com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Indica que o livro foi escrito por volta de 65 depois de Cristo. Na verdade, muitos dos primeiros crentes judeus estavam de volta aos rituais, e por isso essa carta ela veio a ser escrita. Os judeus estavam voltando aos seus rituais do judaísmo, a fim de escapar da perseguição que estava a cada dia crescendo. Então eles queriam fugir da perseguição, e o escritor então vai escrever essa carta para que eles pudessem ficarem firmes e aguardassem em Jesus Cristo. Esta carta então é uma exortação para que esses crentes que estavam sendo perseguidos continuassem da graça de Jesus Cristo, não saíssem, mas que permanecessem fiéis ao Senhor. O escritor de Hebreus menciona continuamente a superioridade de Cristo. É por isso que esta carta fala da supremacia de Cristo, da superioridade de Cristo, tanto de sua pessoa, como também do trabalho ministerial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fragilidade do Antigo Testamento e a perfeição do Novo Testamento. Em outras palavras, os ritos do judaísmo eram sombra das coisas futuras. Todas as coisas que foram rituais no Antigo Testamento estavam mostrando, apontando para o que Jesus Cristo faria por nós. E isso aconteceu quando veio se a cumprir em Jesus Cristo. Hebreus nos diz que Jesus Cristo é melhor do que qualquer outra mera religião tem a oferecer. Toda a circunstância da religião empalidece em comparação com a pessoa, com o trabalho e com o ministério de Jesus Cristo. Por quê? Porque a superioridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continua a ser o tema desta eloquente carta. Então, Jesus Cristo ele é supremo a qualquer outra ideia. Jesus Cristo é supremo a qualquer outro pensamento, a qualquer outra ideia filosófica. Jesus Cristo ele é supremo a qualquer religião, a qualquer outra coisa, a qualquer outra fala. Jesus ele é superior. O escritor aos Hebreus compara constantemente as insuficiências do sistema sacrificial do Antigo Testamento com a perfeição e a realização em Cristo. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento foi frágil. Foi frágil por quê? Porque não foi completo, porque não foi suficiente para tirar o pecado do homem. Agora, através de Cristo, no Novo Testamento, então Cristo sim, ele fez um sacrifício completo pelo homem e tirou o pecado do homem. Então vai acontecer o quê? A perfeição. Isso foi aperfeiçoado em Jesus Cristo, que realizou toda esta obra. Então Jesus ele é supremo, ele é perfeito no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento foi frágil porque apenas apontava, apenas dizia, apenas tipificava o que Jesus Cristo viria fazer pelo homem. Enquanto o Antigo Testamento exigia sacrifícios contínuos e uma expiação pelo pecado, uma vez por ano. Então, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram contínuos, né? Eram contínuos e era feita uma expiação pelo pecado uma vez por ano, os quais eram oferecidos por um sacerdote humano. Agora não. A nova aliança proporciona um sacrifício final através de Cristo, conforme Hebreus 10:10, e acesso direto ao trono de Deus
para todos aqueles que estão em Cristo. Agora, não é preciso mais você levar um animal para que um homem ofereça esse animal e seja sacrificado esse animal pelo seu pecado. Não, todo momento que você quiser, você pode estar na presença de Deus. Todo momento que você quiser falar com Deus, diretamente você fala com Deus, se você estiver em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo Jesus, se for nova criatura, então se você está em Cristo, você pode falar com o Pai diretamente agora na nova aliança. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é a leitura de terça-feira. Lembrando sempre a você, que os nossos comentários aqui são em cima da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então aqui nós vemos Cristo manifestado em carne. Jesus é Deus que se manifestou em carne. O mistério da piedade é sempre Cristo. Ele é Deus que foi feito carne e foi manifestado em carne. Agradou a Deus manifestar-se aos homens por seu próprio Filho, que tomou a natureza humana. Jesus tomou a natureza humana e veio até o homem para conhecê-lo, para viver juntamente com ele. Embora censurado como pecador e tendo recebido a morte de um malfeitor, Cristo ressuscitou pelo Espírito e assim foi justificado de todas as falsas acusações com que fora carregado. Os anjos o atenderam porque ele é o Senhor dos anjos. Os gentios acolheram bem o evangelho que os judeus rejeitaram. Lembremos que Deus foi manifesto em carne para tirar os nossos pecados. Então Jesus se manifestou em carne, foi perfeito em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. Ele não pecou e por isso ele foi capaz de morrer pelo pecado do homem. Ele morreu para redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, um povo peculiar, um povo zeloso, um povo de boas obras. Essas doutrinas devem ser exibidas pelo fruto do Espírito em nossas vidas. Então, todas essas doutrinas, elas são manifestadas através das virtudes do fruto do Espírito, que são demonstradas através da vida do cristão que adora e que glorifica o nome do Senhor. Como homem, Jesus nos deu exemplo de como devemos viver. Paulo confirma a humanidade e divindade de Cristo. Ao fazê-lo, ele revela o coração do Evangelho, o mistério da piedade, o segredo de como chegamos a ser piedoso. Manifestado em carne, Jesus foi homem. A encarnação de Jesus, ela é base de nossa justificação com Deus, justificado no Espírito. A ressurreição de Jesus demonstrou o poder do Espírito Santo. Veja que quando Jesus ressuscitou, estava sendo ali demonstrado o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é poderoso para nos instruir, ele é poderoso para nos dirigir, ele é poderoso para nos ensinar.
Então, Romanos 8,11 diz: se o Espírito daquele que entre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Ele foi visto dos anjos, foi recebido em glória, então Jesus é divino. Não podemos agradar a Deus por nós mesmos, devemos depender de Cristo, como Deus, Jesus nos dá o poder para fazer o que é do seu agrado. Então nós temos poder de Jesus para fazermos aquilo que agrada a Deus, que agrada ao Pai. É possível viver piedosamente através de seguir a Cristo. Quando você segue a Cristo piedosamente, você pode agradar a Deus, e isso é possível. É só você viver em comunhão com o Senhor. Hebreus 1:1, a revelação profética da antiga aliança. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A antiga aliança, ela se entende, a antiga aliança se entende o sistema de culto estabelecido por Deus, o culto estabelecido por Deus para vigorar no período do Velho Testamento, desde os dias de Moisés até a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós entendemos, e a Bíblia nos explica assim, que a antiga aliança é isso, né? Dos dias de Moisés até a morte e ressurreição de Jesus. Assim, uma nova aliança foi inaugurada através de Jesus para vigorar neste período, no período ou dispensação da graça, que é o qual nós estamos vivendo, uma vez que a antiga dispensação não era regida pela graça. A antiga dispensação era regida pela lei de Moisés. Agora, na nova aliança, não. A graça que nós vivemos através de Jesus Cristo, porque a graça de Deus, ela pode habitar no homem desde quando ele recebe Cristo na sua vida, arrependendo-se dos seus pecados. Como a circuncisão, vamos ver ali também, em consequência disto, todos os mandamentos civis e cerimoniais da lei, antes disso, nós vemos aqui que a nova aliança foi inaugurada para vigorar no período da dispensação da graça, uma vez que a antiga dispensação não era regida pela graça. A antiga dispensação era regida pela lei de Moisés. Em consequência disso, todos os mandamentos civis e todos os cerimoniais da lei de Moisés, exceto os morais, perderam o caráter de cumprimento obrigatório. Quais foram os mandamentos que perderam esse cumprimento obrigatório? Então foram aqueles de ordens civis e cerimoniais. Aqui diz alguns, como a circuncisão do prepúcio, né? A distinção entre os alimentos e animais, e também as pessoas quanto à purificação e à imundícia, a apresentação de ofertas e sacrifícios no templo, também toda a prescrição prevista para o funcionamento da ordem sacerdotal era segundo a descendência de Arão. A nova aliança. O autor da Epístola aos Hebreus afirma diretamente que a antiga aliança foi revogada para que pudéssemos servir a Deus nos termos da nova aliança, conforme prometido por ele, através do profeta Jeremias. Está lá em Jeremias 31, 31 a 34. Agora,
Isso foi possível porque, havendo mudança do sacerdócio, porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, também Jesus não era da origem de Arão, mas de Melquisedeque, pôde também mudar a ordem de culto prevista no Antigo Testamento para a nova instituição por ele, isso já no Novo Testamento. Então, por isso, nós tivemos uma nova aliança. A antiga aliança abrangia todos os israelitas em todas as gerações de Israel, isso de Moisés até a morte de Jesus. A nova aliança, ela já estava nos planos de Deus. A nova aliança não foi um plano emergencial concebido por Deus, por terem os israelitas violado a antiga aliança. Então veja bem, a nova aliança não foi um plano emergencial, de forma nenhuma. Os israelitas, eles violaram a antiga aliança. Ela já estava, ou seja, a nova aliança já estava no coração de Deus desde antes da criação do mundo. Fora prometida a Abraão antes da celebração da antiga, em Gênesis 17, 1 a 5, tendo sido a promessa posteriormente confirmada pelo ministério dos profetas. Jesus e nenhum dos apóstolos ensinaram contra a lei. Ela fora otorgada pelo próprio Deus a Moisés, para vigorar como termos da antiga aliança. Agora, Deus firmara a antiga aliança com a nação de Israel. Deus firmou a antiga aliança com a nação de Israel, também para servir de testemunha a todo mundo gentílico acerca do seu caráter e da sua vontade. Então a antiga aliança foi um pacto que Deus fez com a nação israelita e não com a nação gentílica. Já através de Jesus Cristo, já estamos na nova aliança e não vivemos a antiga aliança. Mas também não somos contra a antiga aliança, porque é a antiga aliança que nos faz conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, a vontade de Deus para o homem. A profecia na antiga aliança. O sacerdócio de Arão é tipo do sacerdócio de Jesus. O reinado de Davi é tipo do seu reinado eterno. Muito do Velho Testamento, muito que está escrito no Velho Testamento é figura da sua pessoa, ou seja, da figura da pessoa de Cristo e também da obra de Cristo. Podemos dizer que temos no Velho Testamento, nós temos no Velho a promessa e no Novo nós temos o cumprimento e a realização de tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Daí tem o Senhor afirmado que veio revogar a lei, ou seja, ele veio anular a lei e os profetas, mas ele não veio anular a lei e nem anular o que disse os profetas, mas ele veio cumprir a lei e também veio cumprir o que disse os profetas. O autor de Hebreus afirmou que a lei tem a sombra dos bens vindouros. No caso, o uso da palavra lei se refere ao antigo pacto. Olha aí. A palavra lei se refere ao antigo pacto propriamente dito, que foi estabelecido com a nação de Israel. Então, o antigo pacto, a palavra lei, se refere ao antigo pacto que foi estabelecido com a nação de Israel, para ser a figura da nova aliança. Então, tudo aquilo que Deus firmou com o povo de Israel no antigo pacto foi para quê?
para ser figura da nova aliança, do novo pacto que Deus faria com as pessoas de todas as nações através de Jesus, como ele disse a Abraão: e serão benditas todas as famílias da terra. Cristo, a revelação final de Deus. Hebreus 1, 2 e 3. A quem constituiu o herdeiro de tudo e também por quem fez todo o mundo. Foi feito por ele e para ele, não é? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o Senhor Jesus, ele é o resplendor da sua glória, e a imagem da expressa pessoa. Ele sustentou todas as obras pela palavra do seu poder. Sempre que ele falava, sempre que ele ensinava, sempre que ele concordava com o Pai, sempre que ele intercedia por nós com o Pai, não é? Então era a palavra do seu poder. Mesmo a purificação dos nossos pecados também. Depois de tudo isso, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora nós temos aqui algumas informações importantes. Em primeiro lugar, sobre o tempo da revelação. Há um nítido contraste entre os versículos 1 e o versículo 2 sobre esta questão. No passado e nestes últimos dias. No passado diz respeito à era do Antigo Testamento. Antes da vinda do Messias. Antigo Testamento, antes da vinda do Messias. Os últimos dias, mencionado pelo autor de Hebreus, iniciaram-se com a encarnação de Cristo e só terminarão com a sua segunda vinda. Então a era messiânica começou com Jesus. Nesse tempo, que inclusive compreende o que estamos vivendo agora, Deus continua falando por meio de Jesus Cristo. Deus continua falando por meio de Jesus Cristo. Jesus continua a falar conosco. Agora, em segundo lugar, nós precisamos tratar dos destinatários desta revelação. Novamente há um contraste interessante nos versículos 1 e 2. Falou aos pais, quer dizer, nos falou. Deus se comunicou com as pessoas que viveram antes de Cristo, antes da cruz. Elas tiveram porções da revelação de Deus. Os que viveram depois da cruz, depois da encarnação de Jesus, continuam tendo a revelação da parte de Deus. Ou seja, nós continuamos tendo esta revelação de Deus nas nossas vidas, não parou. Assim como Deus falou antes da cruz com os povos, com as pessoas, com os profetas, com os seus, antes da cruz, ele continua a falar conosco, que também somos dele. Continua a nos revelar a sua palavra. Os que viveram depois da cruz, depois da encarnação, continuam tendo esta mesma revelação. Ele escolheu que fosse assim. Não foram apenas Abraão, Moisés, Elias e outros profetas que puderam entender a vontade de Deus. Ele continua falando conosco e nós continuamos, por intermédio de Jesus Cristo, entendendo a vontade de Deus para a nossa vida e também entendendo a vontade de Deus para a vida dos outros e também entendendo a vontade de Deus de uma forma geral, o que Ele quer para as pessoas nesse mundo. Jesus
é a perfeita e última revelação de Deus aos homens. Quem era a pessoa da revelação? O contraste aqui é entre por meio dos profetas. Por meio dos profetas pelo Filho. Os profetas eram apenas servos de Deus, mas Deus escolheu o seu Filho como revelação suprema dos homens. Então, nada de rejeitar os profetas. Os profetas foram servos de Deus. Mas Deus escolheu o seu Filho para ser superior aos profetas. Os profetas trouxeram a revelação de Deus em parte. Jesus trouxe a revelação de Deus a todos os homens na sua totalidade. Por isso, de certa maneira, nós somos privilegiados, porque temos a totalidade da revelação de Deus para a nossa vida. Tudo que veio antes de Jesus foi parcial, foi preparatório, foi de uma forma típica, não é? Tudo que veio antes, através dele, Deus veio pessoalmente a nós. Em Cristo reside a plenitude de Deus, porque Deus veio até nós através de Jesus. Não é possível que Deus chegue mais perto de nós, seres humanos, do que chegou na pessoa de Jesus. Não é possível que Deus chegue mais perto de nós, seres humanos, do que chegou na pessoa de Jesus. Mas Jesus chega a nós. E se Jesus chega a nós, isso quer dizer que nós podemos chegarmos a Deus, nos aproximarmos de Deus a cada dia mais através de Jesus. Jesus é a perfeita e última revelação de Deus aos homens. Por isso, quem não o recebe está perdido. Porque quem não recebe Jesus não recebe Deus. Há muitas pessoas que dizem que não crê em Jesus, mas crê em Deus. Não acredita na palavra, na Bíblia, mas acredita em Deus. Está tudo errado, porque a palavra é Deus, Jesus é Deus. E quem gosta da palavra, que ama a palavra, ama a Deus. E quem recebe a Cristo, recebe a Deus. Então, quem rejeita a Cristo e a sua palavra, está perdido e, se morrer assim, sofrerá e viverá a condenação eterna. Cristo superior aos anjos em natureza e também em essência. Hebreus 1, 4 e 5. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Ou seja, o Senhor Jesus foi feito muito mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Jesus é superior a todas as coisas. A superioridade de Jesus é um dos principais temas do livro de Hebreus. Um dos mais fascinantes livros do Novo Testamento. O autor do livro mostra que Jesus ocupa uma posição acima dos anjos, acima de Moisés, acima dos sacerdotes do Antigo Testamento, acima dos sacrifícios feitos sob a lei. Todos esses argumentos apoiam que a aliança dada por Jesus é superior à aliança dada por Moisés. Jesus é exaltado acima de tudo. As afirmações do primeiro capítulo de Hebreus nos impressionaram, ou nos impressionam, com a exaltação de Jesus. Sua palavra é mais importante do que as revelações do Antigo Testamento, dada aos pais e também aos profetas, porque ele é o Filho de Deus. Ele criou o universo
e ele sustenta essa criação. Isso ele faz pelo que? Através de quê? Pela palavra do seu poder, porque a palavra de Jesus tem poder. Ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então Jesus mostra aos homens a imagem exata do Pai e habita atualmente na presença do Pai. Para onde Jesus voltou depois de completar seu trabalho redentor aqui na terra. Então ele veio, fez o trabalho, completou a sua missão, consumou o que ele havia de fazer aqui na terra, e agora ele está à direita de Deus, à direita do Pai. Boa parte deste capítulo é composta de citações do Antigo Testamento, como comentários explicativos, né? E também os seus significados. Jesus deve ser adorado por todos, só na terra, só no céu? Não, no céu e na terra. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Alguns usam essas palavras erroneamente para negar a eternidade de Jesus, sugerindo que ele foi gerado no sentido de ser criado pelo Pai, porque Deus diz: hoje te gerei. Porém, o próprio contexto cita o Salmo 2, e todas as citações desse versículo no Novo Testamento falam da exaltação de Jesus e não do seu nascimento ou da sua criação. E todos os anjos de Deus façam o quê? O adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. No princípio, Senhor, disse ele, lançaste os fundamentos da terra. É uma citação, Hebreus 1:10, também Salmo 102 e o versículo 25. Veja aí Hebreus 1:13, também citando Salmo 110:1. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, ou por escabelo, ou por tapete dos teus pés. A leitura de sábado, Cristo superior aos anjos em majestade e deidade. Hebreus 1:6-8. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu rosto, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Por que Cristo é superior aos anjos? Porque antes Deus falava através dos profetas. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje Deus fala através do seu Filho. Hebreus 1:2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho e continua a nos falar através de Jesus. Quem é o Filho de Deus? Hebreus 1:2-3. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele faz purificação dos pecados. Ele está assentado à direita da majestade nas alturas. Então, ele é superior aos anjos. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador dos anjos. Jesus, ele é superior, porque ele é o primogênito. No Antigo Testamento, o primogênito tinha a supremacia entre os seus irmãos. O primogênito era também o filho amado. Ao primogênito competia
a dupla parte da herança. Ele governava na família. Os irmãos mais novos eram sujeitos ao primogênito. Também Jesus Cristo, como primogênito, ele é o Filho amado de Deus. Deus por várias vezes o chama o meu Filho amado em quem me comprazo. É assim que o próprio Senhor afirma na parábola da vinha. Restava-lhe ainda um, seu Filho amado, e esse lhes enviou por fim. Cristo é aquele que é amado incomparavelmente por Deus. Deus o ama, ao qual foi entregue o governo do mundo. Por isso ele não é apenas o rei de Israel, mas a ele estarão sujeitos todos os reis e todos os governantes da terra, em majestade e deidade. Então, Jesus é superior também em majestade e em deidade. Ao lado de seu Filho, Deus, o Pai, coloca a igreja dos primogênitos, pessoas que receberam o espírito de adoção, como nós, uma multidão de irmãos que do seu ser foram feitos iguais, entre os quais Cristo é o primogênito. O primogênito é o amado e eleito que foi chamado à soberania. Da mesma forma, a igreja dos primogênitos, a igreja de Jesus, é uma multidão de amados e eleitos que será participante na soberania do Filho. O primogênito detém o ministério celestial de rei e sacerdote, e quando estava na terra também foi profeta. De forma análoga, também os membros da igreja dos primogênitos foram feitos por Deus, reis e sacerdotes. Então todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor da sua vida também são primogênitos, são sacerdotes. A unidade do primogênito com a igreja dos primogênitos expressa de modo perfeito no fato de que a unidade de reinado e sacerdócio profetizada é cumprida em Cristo e alcança o encerramento na comunidade aperfeiçoada e glorificada que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, quando nós estaremos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus juntamente com você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.